figura linda, um respeito muito grande pelo trabalho dela. Ela vai abordar hoje um tema muito legal. As pessoas estão curiosas para saber o que é medicina emocional, né? De que forma que a medicina emocional surge, o que você faz, o que a medicina emocional aborda, de que forma que ela olha para todo o processo de crescimento da gente, né? Então, Márcia, fico com você agora esse trabalho, tá? Fica à vontade, eu vou perguntando, eu vou tirando dúvida do pessoal aqui e a gente vai conversando. Um beijo grande e boa live para você. Obrigada. Em primeiro lugar, Lu, eu gostaria de agradecer você, né? Porque nós estamos num momento, eu acho que do mundo, né? Você já tem falado isso em várias lives, né? Tuas. E acho que todo mundo está sentindo isso na pele, né? Ou seja, a gente está num momento, a gente já estava num momento em que o autoconhecimento, o autodesenvolvimento passa a ser fundamental, né? A gente já estava vivendo esse momento. Agora, mais ainda, por quê? Porque agora a gente não tem o que te distrair, você não tem muito o que usar como desculpa, não é verdade, Luciana? Assim, mesmo a gente que a gente costuma trabalhar, costuma ajudar as pessoas, costuma atender as pessoas, mesmo a gente está pagando um precinho também, né, Luciana? Acho que muitas coisas vêm, não é verdade? Com né? certeza. Às vezes até na tentativa de ajudar um amigo, um colega, um paciente, isso também mexe com algo que a gente tem dentro, porque não é à toa que aquilo está vindo para você também, né? Enfim, então, gratidão. Eu acho que todo mundo tem feito um monte de lives, tem muita gente com conteúdo, tem muita gente sem conteúdo, mas está valendo, né? Porque eu acho que as pessoas estão tentando se comunicar de alguma forma, né? E se a gente puder agregar um pouquinho, melhor ainda. E eu tô assim, eu falo sempre que eu tô com o Luciano e fecho com ele de toda forma, porque ele fala de um aspecto, a gente fala de outro, e todos nós somos complementares, não é verdade? Com certeza. E a grande meta nossa, o grande objetivo em comum, e eu acho que é por isso que a gente, né, fez essa união, assim, esse entendimento tão bom, esse entrosamento tão bom, foi porque a gente, no fundo, a gente fala o quê? Do ser humano, do indivíduo, do seu sistema interno, o seu sistema externo, que seria o sistema mesmo, o pensamento sistêmico, né? E por aí a gente vai. Na verdade, a medicina emocional, né? Eu escolhi esse termo. Antes não, ele ainda chama Ki mental, que é energia, emoção, né? E é a base do adoecimento, né? A gente que faz acupuntura, que vem da medicina tradicional chinesa, que vem da medicina oriental, eles consideravam realmente a base do adoecimento. Agora, olha só que interessante, né? A medicina tradicional chinesa, ela surge justamente num país que é a China, em que não é permitido você divulgar ou falar, olha, eu tô triste, eu tô com raiva, ou eu tô com ódio, né? Ou eu tô preocupado, né? Então, culturalmente, isso para o oriental não existe, não é verdade? E a gente só conseguiu, né, desenvolver isso é mérito do professor Isao Yamamura, que é nosso chefe, né, do nosso serviço lá da Unifesp, porque ele aliou os conhecimentos da medicina antiga, né, com os conhecimentos mais modernos realmente, né? O que faz o medo no teu corpo? Porque você tem aquela sensação, né, que você vai morrer, que o coração vai pular pela boca, por que você tem ansiedade, né? Então a leitura que a gente faz, né, é nesse sentido. E claro, né, como nós somos médicos, a gente quer tratar, né, doença, porque a gente sabe que um estado às vezes ansioso pode levar a uma doença realmente, né? Então, a gente fica muito preocupado. A medicina oriental, e eu também como pediatra, basicamente a gente quer o quê? Não deixar as pessoas adoecerem. Na verdade, né? Depois que adoeceu, tudo bem, tomara que tenha um tratamento, mas a gente não quer que as pessoas adoeçam, né? E falo para vocês, eu acho que quem está aqui presente, que acompanha, né, todo o trabalho do Luciano, sabe que tudo importa. Não é verdade, Luciano? A gente não pode falar assim, olha, um período da minha vida é importante, não foi porque quando eu me separei. Não, o problema não é só quando você se separou, né? E sim tudo o que está associado. Por que você foi escolher aquela pessoa, né? Por que justamente naquele momento, né, aconteceu isso, né? E a gente tem que realmente cuidar, né? Não só da gente. E eu acho que talvez esse seja um grande aprendizado, né, do Covid, né, da crise imposta, é o quê? Que a gente não pode só pensar na gente, a gente tem que pensar no nosso sistema, né, Luciano? E
né, a constelação, né, esse pensamento sistêmico fala muito, né? Às vezes nós somos muito egoístas, né? Porque primeiro que a gente acha que o problema está só com a gente, né? Então, eu tô triste, eu tô com raiva, eu sou complexado, eu tenho medo, eu sou... E às vezes a gente fala, bom, então eu vou me cuidar, eu vou me autoconhecer, eu vou fazer o curso, eu vou fazer uma vivência, eu vou constelar, eu vou numa psicóloga, mas a gente... E eu também acredito que um indivíduo mudando, né, quando ele começa a mudar, o sistema também começa a mudar, obviamente, né? Mas eu acho que a gente também tem que ter a consciência desse movimento, que é o que você também sempre fala, né? Uhum. Então, não adianta a gente só também mudar sozinho, porque ninguém muda sozinho, não é verdade? Então, eu até convidei, né, o Luciano, que eu acho que é fundamental essa visão toda que ele tem. Nós estamos abrindo um curso, um mini curso, na verdade, né, para aproveitar realmente que as pessoas... Eu acho que assim, cabeça vazia é horroroso, né? Então, e já que os fantasmas e os demônios vêm, né? Para que a gente possa aproveitar esse tempo em que a gente já está assim, mais predisposto e é isso que eu tenho percebido, né? Que a gente está mais predisposto a lidar com as nossas emoções, com as nossas questões. Então, eu acho que facilita muito o trabalho assim, enfim, né? O meu, o teu e de muitas pessoas que têm essa abordagem. Então, é um curso, tô terminando de estruturá-lo, o Luciano vai estar presente, sem dúvida, a gente vai ter que fazer online, e depois a gente... Gratidão pelo convite, tá? Eu estarei lá dando aula, com certeza. Muito bom. Fundamental, né? Fundamental. Por quê? Gente, outro dia eu vi um comentário, me mandaram um direct, assim, eu fiz um post ali, me mandaram um direct, e assim, o ser humano é foda, né? Ai, gente, a gente precisa ter amor pelo ser humano, né? Eu entendi a colocação dessa pessoa, mas a gente tem que ter amor, né? A gente tem que ter empatia, a conexão, a compaixão, né? E quem a gente menos gosta é aquele que a gente mais conecta, né, Luciano? Uhum. É o que a gente mais precisa, é o que a gente mais precisa estabelecer um movimento de compreender a relação, né? Porque a gente sempre fala no pensamento sistêmico que o outro sempre estará a serviço do nosso próprio sistema, do nosso próprio campo de evolução. Então, aquilo que a gente menos gosta é aquilo que a gente precisa mais olhar e focar, estabelecer um nível de consciência para que a gente possa deixar de reproduzir um determinado padrão, comportamento, emoção. Isso é importante. Com certeza. Outro dia, como eu falei, né, nesse momento de confinamento, em que a gente também está tendo que, enfim, se adaptar, criar uma nova rotina, eu acho que o nosso mental, ele está bastante assustado também, apesar de eu já estar indo para a terceira, quarta semana, eu acho que, no fundo, tem horas, né, que cai a ficha e você fala, nossa, né, a vida realmente, ela mudou. E quando você vira a vida de um indivíduo do avesso, tudo fica realmente, né, meio desequilibrado, né? Então, eu também sempre falo, né, nas minhas aulas, nas lives, os pacientes, eu falo, olha, gente, quando o teu filho, né, estiver angustiado, né, ele pode ser um filho, gente, de 5 anos, 7 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, tá? Ele nunca vai deixar de ser teu filho. E sempre falo das emoções maternas, da importância, né, do período gestacional e tal. E aí, teve um outro dia do meu filho trazer algumas falas que não eram nem dele, né? E que assim, são minhas falas, né? Então, queria lembrar isso também para quem está aqui, que muitas das vezes a gente ou empresta falas para alguém, no caso da mãe para o filho, né? E a gente também toma as falas emprestadas de outras pessoas. Então, eu posso garantir que, olha, 90% das mazelas que a gente tem aqui dentro não são nem nossas. Isso é o que eu vejo na minha prática clínica atendendo pacientes. Eu acho que o Luciano também, né, Lu? Quando você constela, quando você vê o sistema da pessoa, aquilo não é nem dela, não é verdade? Com certeza. É um princípio que a gente também ensina no pensamento sistêmico, que a gente fala que muito das nossas emoções, sintomas, doenças, conflitos que vamos experimentar na ponta do sistema, ou seja, filhos dos nossos filhos, eles sempre estarão carregando a história, carregando sintomas, carregando algo maior, que no fundo, é só uma questão de reproduzir aquilo que
os nossos sistemas anteriores não deram conta do processo, né? E a gente acaba gerando um movimento de reproduzir, 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 por uma lealdade, por um amor infantil, por um amor cego. A gente vai tomando esse campo de experiência como se fosse nosso, muitas vezes, né? E eu sempre brinco, se você está com uma dorzinha no dedinho do pé lá embaixo, isso pode estar conectado ao seu sistema anterior que te deu a vida e a grande história. Então, tudo, absolutamente tudo está conectado. Então, a gente não tem como fugir desse movimento. É impressionante como não tem como fugir. Fugir é carregar um fantasma. Eu sempre falo que tudo aquilo que a gente exclui, a gente se torna igual. Com certeza. Você sabe que a acupuntura japonesa, né? Porque existe a linha chinesa, existe a japonesa, né? E vários mestres, isso está sendo perpetuado, né? Que é a da cultura oriental. Vários mestres falam que cada evento importante, claro, né? Da tua vida, produz uma marca no teu corpo. Pode ser uma ruga, pode ser uma cicatriz, pode ser uma pinta, uma sarda, pode ser uma manchinha, né? E pode ser também invisível, não quer dizer necessariamente que é visível, né? Tanto é que eles desenvolveram todo um sistema de leitura facial que a gente já fez, já conversou, né? Já fez live, eu acho que até a gente podia retomar essa live, viu, Lu? Uhum. Né? Eu vou até pegar vai falando aí que eu vou pegar a revista. Peraí, só vai falando aí que eu vou pegar a revista. Tá, pode deixar. Né? Então, isso, gente, é tão importante. Se você acha que tudo que você passou, tudo que você viveu, né? E da maneira como você foi gestado, se você é primeiro, segundo, tá? E para toda a vida. Oi. A tua voz travou. Ah, travou? E agora, voltou? Voltou. Tá. Voltou. Eu queria comentar o que a Débora Gandra, 67, escreveu aqui. Ela falou, eu tenho uma dificuldade de aceitar os erros do outro, mas sei que eu julgo através das minhas crenças e verdades. Débora, em geral, a gente faz com o outro o que a gente faz com a gente mesmo. Então, eu acredito que antes de você julgar o outro, e eu sei que você deve ter altos padrões de exigências, né, para o outro, não gostando do erro, né? Mas é porque provavelmente você deve cobrar isso de você mesmo. E porque você acreditou em algum momento em que alguém estava te cobrando esse mesmo padrão, né? Essa mesma exigência de não poder errar, né? De ter que fazer tudo perfeito. Então, a gente faz para o outro o que a gente está fazendo consigo mesmo. Então, não acredite que você só está julgando o outro, não. Na verdade, você está se esmagando, você também está se cobrando, eu tenho certeza disso, tá? Olha para isso um pouquinho, se quiser, você escreve aqui, porque a gente continua falando. A Aline está falando, consultei com o Luciano, ele virou minha vida de cabeça para baixo. A Aline, ele costuma fazer isso com as pessoas mesmo, viu? É isso mesmo que é para o melhor, claro, né? Mas ela fala, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Isso é verdade, né? Tá? Márcia, eu tô aqui com a revista. A Márcia escreveu junto comigo essa matéria para a revista Psique de abril. Já está nas bancas essa matéria que fala sobre o corpo fala. Então, é uma matéria muito legal que a gente abordou sobre a perspectiva da medicina tradicional chinesa, sobre a perspectiva da psicologia. Essa matéria está bem grande, está muito grande, tá? São 5 páginas na revista Psique do mês de abril. A gente está abordando esses aspectos que falam sobre leitura corporal. Então, é um tema que a gente vai voltar a falar, sim, com certeza, sobre essa abordagem, que é muito legal. É uma ferramenta diferenciada que a gente, se a gente tem, a gente consegue melhorar bastante a nossa comunicação, né? Se torna muito mais assertiva e também se identifica com mais facilidade sintomas, doenças e outras dinâmicas que estabelecem o. Então, se você tem a oportunidade de ler, procura a revista Psique, que é a revista de psicologia, e está nas bancas já sobre leitura corporal, tá? Então, vamos lá aprender um pouquinho mais sobre isso aí. É uma matéria que eu e a Márcia escrevemos juntos. Márcia, de que forma que a medicina emocional ela é feita, né? Por exemplo, chegou alguém lá e aí como é que funciona isso? Então, acho que a primeira coisa é identificar, né, os registros emocionais, o que está na memória, o que está no sistema dessa pessoa, né? E aí eu falo que a diferença, vamos dizer assim, né, entre
O que o Luciano faz e o que a gente faz é que o Luciano ele trata do indivíduo e do sistema desse indivíduo, né? E a gente tem um olhar, primariamente, o nosso primeiro olhar é para o indivíduo, até pelo olhar médico, né? A gente vai acompanhando, né? Isso não quer dizer que a pessoa precisa ser doente, né? E quando a gente vê, e que todo paciente, na verdade, precisa, né? Que ele precisa olhar e cuidar do sistema, eu mando para o Luciano, né? Porque eu acho que ninguém melhor do que o Luciano tem uma experiência, assim, fenomenal, né? E a nossa experiência é com o indivíduo, né? Com as emoções, o indivíduo, os registros de memória e etc, tá? E essa leitura pela medicina chinesa que a gente faz, né? Ou seja, o Luciano também entende muito, fez acupuntura, né? Fez medicina chinesa e sabe como as emoções, né, são associadas aos órgãos internos e o que pode causar, tá? A Débora está falando aqui, né, que ela mora há 4 anos na casa e lá, né, e a casa do lado foi vendida e a pessoa aluga no Airbnb e teve muitos problemas, se aborreceu, adoeceu do estômago e criou uma ansiedade incontrolável. Débora, eu te perguntaria o seguinte, né? No primeiro olhar você fala assim, nossa, me incomoda, eu entro e saio de gente, é um barulho, é isso e aquilo. Mas o que está por detrás, né? Eu sempre falo que, né, no campo das emoções ou no campo assim dos relacionamentos, nunca é tudo escancarado. Você sempre tem que procurar o que aquilo te remete, o que aquela situação, o que aquilo está te incomodando, fora o racional, né? Que falar porque é muito barulho, porque é muita gente, porque é isso. Então, alguma coisa está acontecendo que te acionou um gatilho, né, que pode estar te deixando, enfim, nervosa, contrariada, e aí a emoção do fígado, né, é a raiva, a contrariedade. Aí sim, é óbvio que você vai ter dor no estômago, sim, tá? Então, condições como essa, não adianta eu dar um remédio, né? Inclusive, eu acho que a gente tem um mecanismo de autocura, né, que a gente tem que resgatar, né? Então, hoje, o que a gente faz? A gente atropela tudo isso, né? A gente não deixa ou não participa, não facilita para o indivíduo tentar pensar o que será isso e resolver esse processo, né? E é mais fácil a gente fazer, muitas vezes, uma intervenção farmacológica e falar, toma esse remédio que resolve. Então, a gente não resolveu, na verdade, né? A maneira com que o indivíduo está lidando com tudo aquilo. Então, eu acho que essa forma de medicina, a medicina assim, farmacológica, intervencionista, ela precisa em um determinado momento, né? Mas eu acho que a gente tem que resgatar. Todos nós temos o poder da autocura também, né? Até um certo limite. E se você extrapolar, você vai realmente adoecer. Não quero que você adoeça, não quero que ninguém adoeça, tá? A Ana Paula Bruzzi escreveu também, boa noite, dentro desse contexto pediátrico existe a possibilidade de eu, como mãe, sentir uma energia sexual emanada do meu filho de 12 anos? Isso é meu ou é dele? Fico muito ruim por sentir isso. Então, veja só, Ana Paula, a primeira premissa é que assim, a mãe está conectada com esse bebê, né? Para sempre, esse elo, né? Mãe, filho, né? A tua mãe com você, né? Eles são eternos, eles são indissolúveis. Agora, isso não quer dizer que vai ser bom o tempo todo, nem ruim o tempo todo, né? O que a gente sabe é que esse vínculo ele existe. Agora, na questão da faixa pediátrica, né? E isso é a base, inclusive, do tratamento da abordagem que a gente faz, assim, a doença do filho, ou o que o filho está sentindo, sempre é algo da mãe, primário da mãe. Em primeiro lugar, você tem que descartar isso. Segundo lugar, né? Será que essa energia sexual que você está falando é do seu filho mesmo? Né? Ponto de interrogação. Lembrando também que a gente pode evocar, né, trazer à tona algumas sensações que são nossas mesmo. Então, às vezes, você está atribuindo para o filho algo que é teu e que você está achando que é ele, porque ele provavelmente deve estar virando adolescente, né? Mas o que será que aconteceu aos teus 12 anos? O que será que hoje, né, evocou, né, isso, que está trazendo isso à tona, né? E se fosse uma energia com conotação sexual, eu só não entendi realmente se você está querendo dizer entre mãe e filho, que eu não entendi isso aqui, né? Mas a gente precisa descartar isso também, né? Mas por que essa conexão dessa forma? Porque ele também tem direito de ter as experiências, enfim, né? As experiências de adolescente dele, ele também vai ter direito. Agora, por que será que você também, se é verdade aquele, por que você está invadindo, né? Com todo o amor e carinho, você está invadindo ele dessa forma?
O Luciano, ele tem uma fala muito legal Existe, sobre... existe uma possibilidade, por exemplo, que é uma possibilidade, você precisaria olhar isso dentro do campo fenomenológico de uma constelação, é que muitas vezes o filho, essencialmente, pode estar ocupando o lugar do pai, por exemplo, né? Se essa relação entre homem e mulher não é uma relação saudável sexualmente, pode haver um nível de ruptura dentro do inconsciente do sistema e essa criança pode, por uma lealdade ao pai, estabelecer um vínculo, né, no campo da sexualidade, se conectar e olhar para a mãe com desejo sexual, né? Isso são distorções geradas pelo movimento interrompido entre o homem e a mulher que gerou essa criança, ok? Então, se vocês são separados ou se vocês não têm uma perspectiva de sexualidade saudável, isso pode estar conectado, é uma possibilidade, eu precisaria ver, né? É que pode estar conectado esse movimento de essa criança estar leal a esse pai que foi excluído, ou que não está feliz, ou que não pôde viver uma sexualidade saudável, blá, 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 no lugar desse pai. Então, é uma possibilidade. É verdade, isso é verdade muito frequente. Lembrando que a grande maioria dos lares, e não importa a camada social que você esteja, né, eles são lares liderados pela mulher. Uhum. Né? Então, Uhum. muitos dos lares, inclusive, acho que mais de 65% dos lares, gente, só tem a mulher é a chefe da família e só existe ela, ou seja, são lares desfeitos ou não constituídos, né, que a gente fala, tá? Isso é muito comum, às vezes a gente coloca o filho, né, no lugar mesmo do companheiro. Muitos pacientes que vão ali no nosso ambulatório, mesmo no consultório, eu falo, cadê o maridão? Cadê o namorado? E cadê? Não, depois que eu me separei, que eu me livrei, não quero nunca mais, né? Ou seja, ela se fechou para a afetividade e ela acaba direcionando isso muitas vezes para o filho, para a filha, né? E isso não é saudável, porque a gente tem que, né, existir de todas as formas. Você tem que existir como mãe, como mulher, como filha, como parceira, tá certo? Então, você não pode simplesmente anular. Agora, você tem que entender e resolver por que é que você teve um relacionamento que culminou numa separação, não é verdade, né? A Maria Helena Trent está perguntando assim, ó, fale um pouquinho da somatização que existe na asma. Maria Helena, precisa ver, né? Quando a gente fala que a gente não está fazendo nenhum diagnóstico, mas está falando assim das possibilidades, né? Para a medicina chinesa, que a asma, né? Ela vem, obviamente, do pulmão, mas ela pode vir sim, ou de uma tristeza, né? Ou de uma mágoa, enfim, né? Mas ela pode vir também da raiva, tá? Da raiva, da contrariedade. Então, são os dois mecanismos que causam asma na pessoa. Aí a gente diferencia um pouquinho se a asma apareceu na vida adulta, se é desde criança, se já foi um bebê chiador, isso tudo importa, né, pra gente. E como você falou, acho que um pouquinho mais para baixo, olha, eu tenho certeza, né, eu tenho consciência de que as minhas crises são deflagradas pela questão emocional, então, e você tá certa, né? Então, você tem que verificar qual é o gatilho? Sempre que eu fico contrariada, eu fico com raiva, né? Aí me dá crise de asma, né? Então, em geral é isso, tá? Em geral é isso. Agora, por que é que a asma é uma consequência, gente? Ela é uma somatização. Então, por que é que toda vez eu aprendi, eu registrei esse caminho? Toda vez que eu fico contrariada, eu chio, eu vou fazer uma asma. E às vezes pode vir, sim, às vezes até do próprio nascimento. Tem bebês como eu que nasceram com circular de cordão e tem aquela sensação de sufocamento mesmo. Então, no momento de estresse mais agudo, né, você pode o quê? Remeter àquela experiência estressante. Aí você começa a se sentir, enfim, sufocada, tá? Só complementando o que você está trazendo da asma, é bem legal, porque a asma é um desequilíbrio entre dar e receber. Talvez ela tenha dificuldade muito grande de receber, por exemplo, né? A asma provoca essa dinâmica sistêmica inconsciente. Então fica a dica aí, tá? Como é o nome dela? Maria Helena. Agora, Maria Helena. aproveitando o que o Lu falou, uma das energias que está associado ao pulmão, né, que é quem causa asma, é o nosso instinto de sobrevivência. E não é só sobrevivência de ocorrer efetivamente um perigo, sabe? Claro que a gente também considera que a doença é uma ameaça à nossa existência,
qualquer vício, se você bebe, se você fuma, né? Ou se você vai lá saltar de bungee jump, aqueles esportes radicais, você está colocando a sua vida em risco, né? Mas quando a gente também, né, do ponto de vista emocional, sistema, quando que você doa mais do que recebe, quando essa relação está desequilibrada, você não tá existindo de verdade. Então, isso também é uma ameaça à tua existência, né? Então, vejam que 5.000 anos atrás alguém falou isso, né? Hoje nós estamos falando a mesma coisa, sabe? Então, eu acho que a gente, né, principalmente o ocidental, ele precisa começar a ter esse olhar, né, para as emoções, literalmente, tá? A Evelyn me perguntou aqui, nos momentos da concepção, da gestação, nascimento, primeira infância, sempre vem carregados de registros? Sim. A gente tem, né, a gente guarda na nossa memória, tá? Se a gente foi desejado ou não, né? Se era para a mãe queria engravidar ou não, ou se o pai queria realmente, né? Qual é a sequência de nascimento? Faz diferença sim, se você é primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, se você foi desejado homem, se você foi desejado mulher, claro que faz. Como foi e qual é o sentido emocional que aquela mulher está dando para aquela gestação? E a gente sabe, né, que a mulher ela pode ter 20 filhos, gente, não importa. Cada gestação é diferente e ela ama e se relaciona com cada filho de forma diferente, né? Não é tudo igual, não, viu? A mãe ama todos os filhos, sim, mas não é da mesma forma, não, tá? E sim, a gente registra tudo que tem conteúdo emocional, fica registrado na nossa memória. E a gente constrói, né? Constrói e aprende as nossas referências. Então, o que o Luciano sempre fala, olha, a nossa mãe, o nosso pai, né? Não é necessariamente aquele pai, né? Se você perguntar para 5 irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, eles vão te falar 5 pais e mães diferentes, né? Cada um tem o seu pai e a sua mãe. Cada um Então, tem um mapa diferente. exatamente. E também eles constroem a nossa referência do que é o masculino e o feminino. A gente também aprende como a gente se relaciona. Porque nós, gente, seres humanos, a gente aprende por imitação. Nós temos um negócio que se chama neurônio em espelho. Então, eu aprendo por copiar. Então, se eu quero aprender um movimento novo e o Luciano está fazendo, estou olhando. Ele repete o movimento, eu assimilo e tento fazer. É assim que a gente aprende. E a gente também copia, né? O que a gente fala que o neurônio copia, o Luciano fala o quê? Que a gente se conecta, né, com o sofrimento, com a dor do outro. É exatamente isso, gente, tá? Então precisa sim prestar atenção em toda a história, né, Luciano? Não dá para desprezar uma parte. Os neurônios espelhos ainda têm uma outra característica. Eles têm a capacidade de dar nomes, ou seja, de decifrar o não dito, né? Ou seja, ele a partir do movimento da percepção do cérebro, através dos neurônios espelhos, eles vão dar voz a um nível de informação do não dito. Então, muitas vezes, no campo das constelações, quando a gente está fazendo movimentos, se alguém fala alguma coisa, e a pessoa fala, uau, isso aqui parece espiritismo, não tem nada a ver com espiritismo. É o teu cérebro ativando uma determinada área do cérebro, né? E colocando em prática aquilo que são chamados neurônios espelhos e tal, gerando uma informação bem legal. Com certeza. Tem uma pergunta aqui, Luciano, que eu acho que é para você responder. Olha, cadê? Perdi, ó. Tenho 36 anos, a Mirella. Tive 2 burnouts já, tenho consciência de que usualmente vou muito além dos meus limites, né? Porém, eu só percebo depois, né? Algum conselho para compreender melhor esse processo? Mirella, o burnout é um excesso, né? Então, assim, é por quem que você está buscando algo que alguém deixou de fazer, ou seja, por que você está fazendo a mais por algo que alguém deixou de fazer, né? Porque, tipo, você está estabelecendo um nível de foco no trabalho em detrimento de relacionamentos afetivos, foco no trabalho porque a tua mãe não teve sucesso. Então, são muitas as possibilidades que estabelecem o movimento de gerar excesso ou escassez na vida, né? Então, é bom ter cuidado, porque o corpo vai gritar. E a forma que o corpo tem de gritar é gerando uma desarmonia que vai gerar um sintoma ou uma doença especificamente. Então, eu precisaria também olhar para isso, para saber em que lugar que a sua criança está querendo salvar alguém do seu sistema. Com certeza. A Sara está falando, boa noite, gostaria de saber se quando a mãe tem depressão, os filhos tendem a ter também.
Então, Sara, hoje, né, existem algumas teorias que falam do componente genético da depressão, né? Assim como existe o componente genético para inúmeras doenças, inúmeras condições, até mesmo câncer, né? Que a gente fala muito agora. Não quer dizer só porque você tem o gene que você vai manifestar a doença. Então, a gente estuda. Todo mundo fala muito hoje de um fenômeno que se chama o quê? Epigenética, ou seja, não é só porque você tem o patrimônio genético, né, ou aquele gene defeituoso, enfim, que você necessariamente esse gene vai se expressar. Depende não só de alimentação, dos seus hábitos de vida, quer dizer, por exemplo, se você fuma ou não, né, para o câncer de pulmão. Agora, se fosse verdade que todo mundo que tem o gene para câncer de pulmão teria câncer de pulmão, isso não é verdade. Né? E que todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão, isso também não é verdade. Existem algumas pessoas, várias pessoas, que têm câncer de pulmão e nunca fumaram, e não têm o gene, etc. Então, existe algo além, né? Que a gente fala que pode ser, né, ou pela visão sistêmica, ou pela medicina chinesa, pelas emoções, enfim, seja lá o que for, que acaba deflagrando. Agora, claro, a mãe é a matriz, né, Luciano? Sim. O que é matriz? Se a matriz está com depressão ou tem essa fragilidade, vamos chamar assim, essa predisposição, o que ela também vai passar para os filhos? E não é só, mas ela não tinha depressão quando ela estava grávida. Gente, às vezes o pensamento ou o conflito emocional está ali latente. E muitos anos depois acaba deflagrando uma doença, uma depressão, enfim, um pânico ou uma asma, né? Mas não quer dizer que aquele conflito nunca existiu. Ele já estava lá, né, Luciano? Com certeza. E a depressão é um sintoma, é uma doença interessante, porque quanto mais excluído e afastado for a função pai do sistema, mais profunda é a depressão. E a depressão é uma forma de lealdade muito grande àquilo que é a dor das emoções da função mãe. Seja por qual motivo for. Geralmente, muita gente que desenvolve depressão está olhando inconscientemente para a morte ou para mortos do sistema, excluído do sistema. Então, isso pode gerar em muitas pessoas depressão, por exemplo, né? E não necessariamente porque às vezes a gente mantém um nível de tristeza por um tempo mais prolongado, né? Isso pode cronificar numa depressão posterior. Mas é importante já olhar a partir desse momento, que a gente tem uma característica de dizer assim, não tem que ser sempre alegre. Não, você tem o direito de ser triste, pode ser triste, né? A questão é por quanto tempo você vai ficar triste. Então, são aspectos que precisam ser compreendidos para que a gente não gere nem excesso, nem escassez. E esse lance de doença é muito relativo, por exemplo, porque 5% do Alzheimer é conhecido como uma causa genética. 95% é totalmente desconhecido. Ninguém sabe porque as pessoas desenvolvem Alzheimer quando não se detecta a nível genético, né? Então, a gente tem uns princípios que podem esclarecer um pouco, por exemplo, da importância de que uma pessoa que desenvolve Alzheimer, ela está muitas vezes excluindo a infância, excluindo a criança, excluindo o passado. É difícil entrar em contato com o passado, com a criança, com a dor da história, né? E geralmente desenvolve muito no sexo masculino, na boa parte, né, do sexo masculino, e isso estabelece um nível profundo de ter uma conexão com a dor também do sistema masculino do sistema. Ao contrário da demência, a demência tem uma predominância no gênero nas mulheres, né? É predominante. Mas aí é a dor do masculino que gera no feminino a necessidade de esquecer sintomas, dores e conflitos. Então, existem várias possibilidades de se explicar uma doença pelas 5 leis biológicas do Dr. Rami, medicina tradicional chinesa, pelo pensamento sistêmico, que é uma parte que eu e a Márcia está desenvolvendo muita pesquisa nessa área para estabelecer mais informações no sentido de trazer esses conteúdos de uma forma mais simples mesmo, né? E a gente poder aprender juntos. Com certeza. E vejam que, por exemplo, Alzheimer ou quem tem demência senil, quando a gente fala, nossa, ele está bastante agressivo, ele está reativo, ele não está reconhecendo nada, ele parece que ele está no passado. Isso é verdade, gente. Ele volta para aquele momento de conflito, né? Então, a mente, ela sempre vai buscar, né, resolver o conflito, ela vai trazer à tona, né, o conflito, a sensação, enfim, a memória,
para que seja resolvido. Então, precisa olhar para isso mesmo, de preferência antes de realmente desenvolver o Alzheimer, desenvolver, enfim, o Parkinson, desenvolver, né? Porque às vezes a gente não consegue realmente mais mobilizar nada na pessoa, né, Luciana? Aí é só realmente cuidar das consequências, tá? Alguém aqui perguntou, Ione das Pretas, perguntou assim: neurônios em espelho refletem cargas ancestrais como a escravização? Se você está falando da época, né, da escravidão, gente, todos nós temos algo que se chama memória ancestral, tá? A gente vem evoluindo, né, ao longo dos milhares de anos que nós estamos aí. Nós somos, né, o bicho mais recente, né, no planeta. E a gente tem sim, a gente tem a memória emocional, por exemplo, de que quando chega o inverno, né, o que acontecia lá no passado? Tinha comida à vontade? Não. Então a gente tem um comportamento de armazenar, por isso que a gente come mais no inverno e mais comida gordurosa. Ninguém vai comer salada no inverno, né? Não é verdade? Então a gente tem sim registrado vários comportamentos nossos, né? São devido à nossa herança ancestral e também a herança cultural dos povos. É diferente. A gente tem, né, a herança ancestral como humanidade, mas a gente também tem como cada povo, cada raça, né? Então, o oriental tem uma memória ancestral diferente, né, do europeu. Todos nós também temos aquela memória ancestral da guerra, tá certo? O povo africano, com certeza, né, tem essa memória da escravidão. Então, outro dia eu estava dando aula no início do curso da medicina chinesa, né? E pelos 5 movimentos, a raça negra é simbolizada, né? Ela está relacionada com o movimento água, que é o início de tudo, né? E o perfil de personalidade, eles são o quê? Bonzinhos, cooperadores, boa gente. Então, é um povo que, com certeza, mas ia ser dominado por alguém, no caso, a raça vermelha, né? Então, eles são o perfil de gente facilmente escravizada. Não hoje, estou falando lá atrás, né? Então, a gente também tem que ter, né, esse olhar e cuidar da nossa ancestralidade. A gente também não pode falar, não, mas isso foi no século passado, na geração passada, isso não é meu. Sim, você também é resultado de tudo que vem acontecendo, né, Luciano? Isso está reverberando agora em você. Toda a história, de uma forma geral, principalmente as histórias que você está conectado, se você tem uma relação profunda com o sistema da raça negra ou da raça vermelha, asiática, não importa qual é a sua origem, isso faz com que você esteja, de alguma forma, refletindo uma parte da história, sim, hoje. Desenvolvendo conflitos, dinâmicas, sintomas, doenças, sucessos, alegrias, prosperidades. Tudo nesse campo de perspectivas são polaridades, ok? E você está olhando para um aspecto, para outro aspecto, ou seja, para dia, noite, positivo, negativo, com a intenção de estabelecer uma integração dos 2 movimentos em um lugar só, que a gente chama de 3, de nêutron, sabe? Todo esse movimento que estabelece com a intenção de gerar um terceiro nível de consciência. Claro, com certeza, né? E lembrando que aqui nós brasileiros, nós somos o quê? Né? Uma miscigenação de povos que vieram fugidos da guerra. Né? Então, a nossa geração dos nossos pais, enfim, né, dos avós, eles são o quê? São imigrantes que vieram do quê? Corridos ali do seu país de origem para não morrer, gente. Né? Isso é terrível, se você for pensar, né? O que faz isso geração por geração ali, né? Isso ainda fica marcado, sem dúvida, né? Porque tem também histórias de perdas, de separações, de mortes violentas, né? Que quando você vai embora para outro país fugindo, você deixa tudo aquilo para trás, você ignora, você exclui muitas vezes, né? Que é o que o Luciano sempre fala, que a gente não pode dar excluir. Engraçado que meu pai tem 70 e poucos anos, gente, ele é oriental, pouco falador, só fala para dar aula, né? Quando ele conheceu Constelação, ele falou, puxa, então todos os descendentes, né, japoneses deveriam constelar com o imperador, porque todos nós abandonamos o Japão, né? Quem veio para cá, enfim, saiu, fugiu. E é verdade, né? Eu acho que a gente não é à toa que tem uma reação, né? Quando o japonês brasileiro, descendente, vai lá para o Japão, eles te ignoram, não te reconhecem como japonês. Por quê? Porque você foi o cara que abandonou, né? E foi embora e deixou, né, aquele momento da guerra. Né? A live já está acabando, deixa eu responder aqui. A Carla Regina está perguntando o seguinte, ó, no caso de uma criança com déficit de atenção diagnosticada corretamente, qual a relação com os pais? Total.
tá? Eu diria, não sei a idade da criança, o déficit da atenção, ele pode existir por N motivos, né? Então, num atendimento, o que você precisa fazer? Primeiro, separar tudo que causa hiperestímulo na criança, que é celular, que é tablet, que é ficar o dia inteiro na escola, o pai e mãe, a gente quer estimular, né? Então põe no inglês, põe no espanhol, põe no francês, põe no judô, a gente quer que aprenda tudo, né? E isso acaba sobrecarregando essa criança, tá? Segundo lugar, muitas das crianças não conseguem manter o foco, por quê? Porque às vezes eles estão conectados com o adulto, ou seja, com a mãe, com o pai, com a preocupação da mãe e do pai, tá? Então a gente precisa deixar a criança ser criança, é fundamental. Segunda coisa, a gente não pode deixar as nossas emoções esparramarem para cima dos nossos filhos, né? Porque eles não têm condições de lidar com isso, eles não têm nem mental, nem físico, né, para poder carregar as nossas emoções, tá? Agora, já que falou de déficit de atenção, Luciano, eu queria falar do TDAH, que é um diagnóstico muito frequente e que eu sempre falo que, em primeiro lugar, a gente precisa fazer diagnóstico diferencial com falta de limite, falta de educação, né, nesse sentido. Porque de 10 crianças que eu recebo encaminhadas com TDAH, 11 não são verdadeiras, sabe? Tem muito diagnóstico errado hoje, muito. Não só nos aspectos do TDAH, mas também nos aspectos psicopatológicos, de uma forma geral, tem muito diagnóstico errado e a utilização de fármacos também errados, consequentemente, por um diagnóstico não claro, né? O déficit de atenção, ele vem com hiperatividade ou sem hiperatividade. Então, dentro do pensamento sistêmico, o déficit de atenção com hiperatividade, a criança está conectado ao movimento interrompido do pai dela com o avô dela. Ou seja, houve um movimento interrompido na linha dos homens que faz com que essa criança pule um sistema, que é a função pai, né, do pai, e vai estabelecer um vínculo com o avô. E sem a hiperatividade, é uma dinâmica entre pai e filho. Ou seja, geralmente vem de uma mãe que não autoriza esse pai ser o pai, vem de um sistema onde o pai não consegue integrar o pai dele. É todo um processo que estabelece movimentos de correlações com TDAH, né? TDAH. TDAH, isso. Tem acho que a Mari, perdi aqui para cima, falando que ela, que depois de muitas constelações, ela entendeu que o corpo fala, né? E após os 45 anos foi acometida por uma limitação nas pernas, provável Charcot-Marie, que é uma doença, né? Em primeiro lugar, Mari, assim, claro que eu precisaria saber um pouco mais da tua história, né? Mas assim, é só você pensar no movimento, né? As pernas, os membros inferiores fazem o quê? A gente andar, ir para o nosso caminho, ou não ir, porque às vezes você está indo para um caminho que você não quer, né? Então, por que será que você está travando nisso? Entendeu? Então, seja lá o que for, você precisa olhar para isso, né? Você pode depois me mandar um direct, a gente conversa um pouquinho. Na próxima quarta-feira, a gente tem feito várias... não só lives, né? Mas a gente tem transmitido pelo Zoom e pelo YouTube. Essa semana teve falando sobre práticas corporais para a saúde, né? Vindas da medicina chinesa, né? Então a gente está abrindo para todo mundo, que eu acho que a ideia primeiro era fazer isso para os médicos se cuidarem, porque eles estão na linha de frente. A gente falou, pô, mas não é só médico, né? Todo profissional de saúde, abriu para todo profissional de saúde. Pô, mas eu também o paciente que está em casa, né? As pessoas que estão em casa merecem. Então a gente está abrindo. E a gente vai fazer um encontro aí de medicina emocional, no qual eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, então está super convidada. Depois eu mando todas as informações para o Luciano, ele divulga para vocês, né? Uhum. Agora, haveria um caminho onde eu poderia entender melhor essa linguagem do corpo? Eu acho que é o autoconhecimento, né, Luciano? Com certeza. Isso surge há muitos anos atrás, né? Na Índia, com a utilização da leitura facial para detectar as pessoas que iam se casar uma com a outra, né? Se daria certo, como daria certo. E esse conhecimento vai para a China e é utilizado através da medicina tradicional chinesa para detecção de doenças e sintomas. E vem para o Ocidente com Paul Ekman, que é um psicólogo americano, traz dentro de uma perspectiva mais da psicologia. Então, essa matéria é algo essencial que a gente saiba para que a gente possa, de alguma forma, compreender
como o nosso corpo está comunicando, porque 95% da forma como nós nos comunicamos é não verbal, 5% é verbal, mas também não expressa o que é essencial naquilo que a gente precisa comunicar. Então, quando você tem esse conhecimento, você, além do processo de autoconhecimento, você passa a se relacionar melhor com outro perfil comportamental. Você vai compreender melhor como seu filho funciona, como sua mãe funciona, como seu chefe funciona, como um cliente funciona, porque é impressionante como o rosto e o corpo como um todo geram muitas informações essenciais para que a gente possa ir no ponto essencial, comunicar de uma forma mais assertiva, estabelecer um nível de compreensão e harmonia dentro de uma relação. Então, é super show de bola. Você, a Márcia, estamos medicina, acabando nossa live estamos de acabando. hoje. Vai se despedindo para que você possa... fala onde é que as pessoas encontram você, que lugar que as pessoas encontram você, onde é que elas podem seguir você. Pode deixar. Então, eu estou no @doutora.marciayamamura com Y, aí no Instagram, pode fazer contato comigo. Como eu falei, a gente vai estar organizando esse encontro, essa pequena conversa aí para a próxima semana, enfim, no máximo na outra. Vai ter esse encontro aí pelo YouTube, pelo Zoom, não sei exatamente como a gente vai fazer, eu mantenho vocês atualizados. Continuem seguindo esse homem maravilhoso, gente, que muda realmente a vida das pessoas. A gente precisa constelar e muito, né? Teve um momento, eu não conhecia o Luciano antes, eu constelava com uma outra pessoa, com a Cris Vieira, e tinha, gente, olha, constelar realmente vira a gente de cabeça para baixo. Não é que não é legal, é muito legal, mas assim, às vezes quando te tira o chão, né? Quando você sai daquela zona de conforto, é extremamente libertador, né? É extremamente libertador. E muitas das vezes eu ficava vindo lá e falei, mas eu tenho que constelar de novo isso, mas é outra vez, né? Então a constelação ela não deve ser vista como uma intervenção que você faz uma vez e pronto, né? Porque você não é uma coisa só, gente, né? É o que a gente fala na dor também, ou da doença também. Às vezes você trata algo e aparece outra coisa, realmente. Porque nós somos seres complexos, né? A gente não é simples do ponto de vista nem psíquico, nem emocional, nem espiritual. Então, e olhem sempre para as suas relações, ou seja, que tipo de relacionamento, né? Que tipo de relação você está estabelecendo com o outro, porque é isso que te adoece, gente. Seja com o passado, seja com o de agora, seja com quem já foi, você está estabelecendo uma relação, né? E aí é ruim, né? E é isso que está fazendo te adoecer, tá? E a gente estabelece relações ruins com a melhor das intenções, né, Luciano? Eu Com acho que a certeza. constelação veio para provar isso. O inferno está cheio de boas intenções. Pois é. Agora, lembra que a gente é responsável pelo que a gente sente também. Não é verdade? Não é só o outro que causa aquilo na gente, não, viu? Nós também somos responsáveis, porque a gente também causa nos outros, né? Então é um sinergismo, né? Eu preciso dele, ele precisa de mim, né? Eu preciso dele para me fazer sofrer, sabe? E ele precisa de mim porque ele precisa de alguém para ele fazer sofrer, enfim, né? Então, a constelação ela é maravilhosa nesse sentido. O autoconhecimento, existem inúmeras formas, né? Desde que você faça com um profissional realmente sério, competente, né? Não desistam desse caminho, vai, dói, parece arrancar band-aid, dói, parece que está fazendo depilação, assim, sabe? Dói mesmo, tem coisa que dói, mas vai em frente, gente. A coisa mais linda do mundo é você estar de bem consigo mesmo, pelo menos naquela situação, naquele conflito, gente, né? E a constelação, ela consegue te dar a luz, te dar uma ferramenta para que você possa realmente começar a resolver na profundidade, tá bom? Eu aconselho a todos aqui constelarem, com o Luciano melhor ainda, né? Que eu sou fã dele, ele sabe disso. E espero que a gente possa aí se encontrar várias vezes, viu? Mais uma vez, gratidão ao Luciano por tudo que ele faz, não é só pelo convite, não, mas por tudo que ele faz, eu acho que todo mundo colabora de pouquinho em pouquinho com a humanidade. E essa é a nossa missão, né, Luciano? Com certeza. Gratidão, doutora Márcia Yamamura. Ela abordou hoje a medicina emocional, que é um tema super importante no sentido da nossa saúde emocional, porque eu sempre falo que, ela também fala que o que adoece são as nossas emoções, que vai estabelecer no corpo informações e que o corpo vai dar curto-circuito e vai dar pane, a gente
adoece mesmo, não tem jeito. E a gente precisa tomar mais consciência através de trabalhos de autodesenvolvimento pessoal, de uma forma geral, para que a gente possa ter consciência da importância de cuidar das nossas emoções. Essa é a maratona da transformação que o Instituto ILA está promovendo com várias temáticas e profissionais respectivos das suas áreas, falando sobre temas importantíssimos que têm a ver com autodesenvolvimento pessoal, profissional, direito, organizações. E amanhã a gente vai ter a nossa 12ª live, né, às 19 horas, com a doutora Eunice Chiliak, que é uma advogada, e vai falar sobre gestão de conflito e práticas integrativas, tá? Ela é especialista em direito sistêmico, é professora, treinadora de constelação também, e vai estar com a gente abordando o tema que é gestão de conflitos e práticas integrativas, doutora Eunice. Vai estar aqui com a gente amanhã, às 19 horas, aqui no canal. Essa live de hoje e todas as lives anteriores estão disponíveis no canal do YouTube do Instituto Luciano Alves, tá? Você pode ir lá e seguir lá a página, o canal do Instituto Alves, você vai encontrar essa live, todas as lives anteriores e todas as lives que eu já fiz, tá tudo arquivado por lá, tá? E amanhã, não esquece, 19 horas nós temos um compromisso com o nosso autodesenvolvimento, com a nossa saúde emocional, para que juntos estabelecermos o movimento de termos relações mais saudáveis e sermos mais felizes. Gratidão a todas as pessoas que têm acompanhado a gente, gratidão às novas pessoas que chegaram hoje. Você tem um aviãozinho aí, ó, envia essa live de hoje para 5 pessoas, no mínimo, que você quer que conheça sobre essa temática, sobre essa perspectiva de olhar para a saúde das nossas emoções, né? Convida essas pessoas. Gratidão por esse movimento de quarentena, pela profissionalismo e prática dos profissionais de saúde, profissionais de segurança pública, de limpeza, dos caminhoneiros, dos supermercados, farmácias e todos aqueles que estão trabalhando para que a gente possa ficar em casa com segurança, tá? Gratidão, um beijo grande no seu coração. Nos veremos amanhã às 19 horas com a doutora Eunice, falando sobre gestão de conflitos, tá? Márcia, um beijo grande. Muito obrigada. Beijo. Até breve. Tchau, gente. Um beijo grande, até breve. Tchau, tchau. Fica com Deus e até amanhã às 19 horas. Tchau.